bom dia. Está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News. E a partir de agora vamos juntos falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou o Gui Moreira e é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. Emagrecer de forma saudável vai muito além de perder números na balança. Quem fala sobre isso agora é o Dr. Henrique Matos, ele que é médico endocrinologista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui hoje com você para a gente falar de um tema tão relevante na atualidade, que é o emagrecimento e o emagrecimento com qualidade. Doutor, responde pra gente, emagrecer é o mesmo que ficar saudável ou não? Nem sempre, Gui. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o peso da balança não é sinônimo de saúde. O paciente que ele está com uma obesidade, com sobrepeso, que ele precisa perder gordura, quando ele passa por esse processo, preservando massa muscular e qualidade dos tecidos, esse paciente chega ao final do emagrecimento com metabolismo adequado, com energia, com disposição, com estrutura. Esse sim é um emagrecimento saudável. Agora, doutor, por que tantas pessoas emagrecem e mesmo assim continuam insatisfeitas? Porque emagrecer não significa reconstruir massa muscular. Então, quando a gente passa por esse processo de emagrecimento sem uma estratégia, o paciente ele acaba perdendo e degradando músculo e colágeno. No final desse processo de emagrecimento, o que ele acaba olhando no espelho é uma flacidez acentuada. Isso acontece principalmente após os 40 anos e nas mulheres passando pelo período da perimenopausa e menopausa, que pelas próprias alterações hormonais, elas já sofrem uma degradação de massa muscular e colágeno, intensificando durante o processo de emagrecimento. Agora, doutor, como emagrecer preservando o músculo e a qualidade dos tecidos? O segredo é emagrecer com estratégia, uma alimentação balanceada, uma proteína adequada, musculação, sono de qualidade e acompanhamento médico, né? Quando a gente faz todo esse segmento, esse acompanhamento e tem esse cuidado, o paciente ele acaba emagrecendo e preservando a arquitetura corporal, melhorando o seu contorno. Doutor, para finalizar, responde pra gente, como que faz pra gente tratar flacidez depois do emagrecimento? Primeiro nós organizamos o organismo. Depois que essa estrutura toda está organizada, massa muscular, sono, alimentação adequada, aí sim nós associamos tecnologias regenerativas, como bioestimulador de alta definição, ultrassom microfocado e tecnologias específicas para a queixa do paciente e o tecido acometido. Doutor, deixa um recado então para as nossas telespectadoras aqui da Record News que estão pensando em fazer um tratamento de emagrecimento. Mais importante do que o peso na balança é a sua composição corporal. Se você está pensando em emagrecer, procure acompanhamento médico, cuide da sua estrutura, massa muscular, foque na atividade física e na alimentação adequada, porque assim, ao final desse emagrecimento, você vai olhar no espelho e vai gostar do que vai ver. É isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigado eu, Gui. Um bom dia a todos. Um calor que chega sem avisar, noites mal dormidas, memória que falha na hora errada. Esses podem ser sinais da menopausa. Vamos entender agora como acontece essa fase comum na vida das mulheres com a médica ginecologista a doutora Fernanda Bessa. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Como médica ginecologista, eu recebo diariamente mulheres que chegam ao meu consultório com um conjunto de queixas que parece não ter fim. Calores que chegam sem avisar, noites mal dormidas, memória que falha na hora errada, humor que muda em segundos, pele e região íntimas ressecadas, libido que sumiu e aquele peso que insiste em ficar mesmo com dieta e exercício. E muitas vezes essas mulheres nem imaginam que isso tudo tem um nome, menopausa. Esses sintomas são resultados de uma queda na produção dos hormônios femininos que juntos regem desde o nosso humor, o nosso desejo e a nossa energia. A terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, pode transformar a qualidade de vida dessas mulheres, mas ela é apenas uma parte do caminho. O exercício físico regular, de preferência a musculação, é fundamental nessa fase, porque preserva a massa muscular, fortalece os ossos e os tendões, prevenindo ou pelo menos retardando a osteoporose. A alimentação também faz uma diferença enorme no bem-estar diário. E nesse caso, não é comer menos, é comer melhor. A menopausa é uma transição natural,
mas não é uma sentença. Mesmo sendo algo esperado por todas as mulheres, você não precisa aprender a conviver dessa forma. Você merece sua qualidade de vida de volta, seu corpo de volta. Você merece se reconhecer novamente no espelho. E por falar em espelho, que tal sair daqui hoje já marcando sua consulta? Porque essa versão mais leve, mais disposta e mais feliz de você está esperando. Acesse minhas redes sociais, me manda um WhatsApp e vamos juntas nessa. Até o próximo encontro! Corrigir erros de grau como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Esses são os principais objetivos da cirurgia refrativa. Vamos conhecer mais desse método com o médico oftalmologista Dr. Arthur Costa. Olá, Gui Moreira. Olá para você que nos acompanha aqui no Manhã Melhor. Hoje vamos falar sobre um procedimento que tem transformado a vida de milhões de pessoas, a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é um procedimento realizado para corrigir erros de grau, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, reduzindo ou até eliminando a dependência dos óculos e das lentes de contato. Ela é feita com tecnologia laser de alta precisão, que remodela a córnea, a lente transparente localizada na parte anterior do olho, permitindo que a luz seja focada corretamente na retina, proporcionando uma visão mais nítida. A cirurgia geralmente dura poucos minutos. É realizada com anestesia em forma de colírio e o paciente permanece acordado durante todo o procedimento. A alta ocorre no mesmo dia e o paciente retorna para casa com receita de colírios e medicações pós-operatórias. Dependendo da técnica utilizada, a recuperação visual pode ocorrer em poucos dias ou ao longo de algumas semanas. Durante esse período, é fundamental seguir as orientações médicas, usar corretamente as medicações prescritas e comparecer nas consultas de pós-operatório. Embora seja um procedimento extremamente seguro e com altos índices de satisfação, nem todas as pessoas são candidatas à cirurgia. Antes do procedimento, realizamos avaliação oftalmológica completa para analisar fatores como a estabilidade do grau, a presença de doenças oculares, as expectativas e hábitos de vida do paciente, além da espessura e formato da córnea. A cirurgia refrativa deve ser indicada de forma individualizada, sempre após uma avaliação especializada. Dessa maneira, conseguimos evitar ou pelo menos minimizar os riscos de possíveis complicações. Se você é dependente de óculos ou lentes de contato e sonha em enxergar melhor e ter mais liberdade no dia a dia, converse com seu oftalmologista e descubra se a cirurgia refrativa pode ser uma boa opção para você. Eu sou o Dr. Arthur Costa, médico oftalmologista, e hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Quando a dor se espalha pela região lombar para o glúteo e desce pela parte de trás da perna, pode indicar um quadro de ciática. Quem explica melhor essa condição é o médico anestesiologista Dr. Lucas Farias. Olá, você que me acompanha em todo o Brasil. Eu sou o Dr. Lucas Farias, médico da dor e anestesiologista, e hoje quero falar sobre uma das queixas mais comuns do mundo, a dor lombar. E já começo com uma frase importante. Sua ressonância não é o seu destino. Muita gente sente dor na lombar, faz uma ressonância e ao ler a palavra hérnia disco, protusão, artrose, desgaste ou bico de papagaio, entra em desespero. A primeira reação é: pronto, minha coluna acabou. Mas precisamos entender, exame de imagem é uma fotografia. O paciente, ele é o filme inteiro. A ressonância é importante, mas precisa ser interpretada junto com a história da dor, o exame físico e os sinais clínicos. Tem paciente com hérnia grande e pouca dor. E tem paciente com alteração pequena e dor muito intensa. Tem dor que parece coluna, mas ela vem do quadril. Tem dor que parece do ciático, mas vem da região sacroiliaca, que é a articulação entre a coluna e a bacia. Por isso, o grande erro é tratar apenas o laudo e não a pessoa. A dor lombar, ela pode vir do disco, das articulações da coluna, dos músculos, dos ligamentos, dos nervos e até mesmo do quadril ou da região sacroiliaca. E cada origem tem um tratamento diferente. Em alguns casos, procedimentos guiados por imagem ajudam a tratar e também a confirmar a fonte da dor. Mas o objetivo final não é apenas apagar a dor, é devolver função, caminhar melhor, dormir melhor, trabalhar melhor e voltar a confiar no próprio corpo. Nem toda hérnia precisa de cirurgia e nem todo exame explica a dor. Dor lombar, ela precisa de diagnóstico, não de medo. E hoje, nossa conversa termina aqui.
continue sempre contando comigo. Acesse minhas redes sociais ou envie uma mensagem para maiores esclarecimentos. Até o próximo encontro. A pergunta não é difícil de ouvir, ainda mais entre pessoas que lutam contra a balança. O que acontece com o corpo depois que você emagrece? O cirurgião plástico Dr. Eric Oliveira responde pra gente. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha. Emagrecer é uma conquista, mas muita gente não está preparada para as mudanças que acontecem depois. Durante anos, as pessoas sonham em perder peso e quando finalmente consegue, percebe que nem sempre o corpo acompanha exatamente da forma que ela imaginava. Isso acontece porque a gordura diminui, mas a pele nem sempre consegue voltar para o lugar. E aí começa a aparecer algumas queixas muito comuns. Excesso de pele no abdômen, flacidez nos braços, nas coxas, nas mamas e no rosto. Muita gente acredita que depois do emagrecimento o problema continua, só que sem a gordura. Sim, mas na verdade o desafio começa a ser outro, a flacidez. E quanto maior for a perda de peso, maior costuma ser esse efeito. Hoje nós vemos isso com muita frequência, principalmente após as famosas canetinhas de emagrecimento. Sim, elas ajudam muito no controle de peso, na saúde, mas quando o emagrecimento acontece de forma rápida, a pele nem sempre consegue acompanhar essa transformação. E olha, não estamos falando apenas do corpo. O rosto também muda, as bochechas perdem sustentação, o contorno da mandíbula fica menos definido, os sulcos se aprofundam, surge aquela aparência cansada, envelhecida. Mas é importante deixar uma coisa muito clara. Isso não significa que a pessoa envelheceu de repente. Na verdade, ela perdeu gordura, perdeu sustentação em regiões importantes do rosto e do corpo. Por isso, depois de uma grande perda de peso, o tratamento nem sempre é emagrecer mais. Muitas vezes é reposicionar tecidos, tratar a flacidez e desenvolver equilíbrio às proporções do corpo. Porque emagrecer, gente, é apenas uma etapa da transformação. O verdadeiro desafio é ajudar o corpo a acompanhar essa nova versão de você. Corre lá nas minhas redes sociais para entender um pouco mais sobre esse novo olhar da cirurgia plástica moderna. E no nosso próximo encontro eu trago mais verdades e tendências até você. Até mais! O SUS é fundamental e presta um serviço essencial, mas na prática, a espera por atendimento pode ser longa em muitas situações. Por isso, sempre que couber no orçamento, vale a pena incluir um plano de saúde. Quem fala sobre esse tema agora é a Roberta Franco, advogada, gestora patrimonial e de riscos. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Roberta, responde pra gente por que é tão importante ter um plano de saúde hoje no Brasil. Nós sabemos que o SUS ele tem um papel fundamental no país e ele, de fato, ele dá acesso à saúde para milhares e milhares de brasileiros. Contudo, nós temos um número preocupante, que são pessoas que têm acesso ao plano de saúde, mas não por uma contratação individual, e sim ter acesso por uma empresa sendo a intermediadora. Então, geralmente, os brasileiros, eles possuem acesso ao plano de saúde pelo emprego. E o que nos chama atenção? O plano de saúde ele é essencial no nosso planejamento financeiro porque a gente consegue ter acesso a uma maior rede de atendimento e de uma maneira mais célere do que o SUS. Porque o SUS ele atende muito bem, mas nós sabemos que são milhares de pessoas por poucas vagas de atendimento. Por isso que a gente tem uma demora de acesso a cirurgias, a consultas, ao exame. Quando nós falamos no plano de saúde, esse tempo ele já reduz bastante. E qual é o risco de nós termos o plano de saúde simplesmente através de uma empresa na qual a gente trabalha? Um ponto fundamental na contratação do plano de saúde é a nossa saúde mesmo. Então vamos supor que eu saia hoje de um emprego e que eu já esteja com alguma pré-existência ali bem importante de saúde. Eu conseguirei ter acesso a um plano de saúde, sim. Só que eu entro com uma carência de pré-existência. O plano me aceita, mas ele fala, Roberta, você já possui isso aqui de pré-existência. Então, para essas questões desse tratamento de saúde, você terá ali uma carência de pré-existência. E aí a gente tem um prazo de 2 anos para ter acesso, por exemplo, a um CTI. Então, se for possível, em nosso orçamento financeiro, nós incluirmos o plano de saúde familiar,
particular, digamos assim, sem ser por intermédio da empresa na qual a gente trabalhe, nós vamos ter a garantia de realmente ter acesso ao plano sempre, sem ter esse risco de contratar com uma pré-existência por conta desse lapso temporal ali da empresa que forneceu o plano. Realmente, e na minha opinião, o principal ponto negativo aí do SUS é a questão da demora de atendimento, principalmente com especialistas, né? E tempo é vida, né, Gui? E nem todo mundo pode esperar, não é, Roberto? Exatamente. É um risco muito grande, às vezes, assim. E até a rotina mesmo de check-up. Muitas vezes, nessa rotina de check-up anual, a gente detecta alguma situação de saúde bem no início. E aí a chance de êxito do tratamento é muito maior. E se nós não temos essa rotina de check-up, que geralmente as pessoas não fazem pelo SUS, o risco é a gente, quando detectar algo, já está ali no nível, né, mais alto, pior, e aí a gente tem uma menor chance de êxito do tratamento. Agora, por conta da nossa idade, o valor aí do convênio, ele pode aumentar? Sim, a ANS, ela determina 10 faixas etárias de reajuste do plano de saúde. Então, até 59 anos, de 18 a 59 anos, nós temos as faixas etárias de reajuste. 60 mais, por conta do Estatuto do Idoso, esse reajuste etário ele acaba. Então, de 60 para cima, a gente não terá o reajuste etário. Aí nós teremos anualmente um pequeno reajuste que é ou da própria ANS, caso se trate de um plano pessoa física, e se for um plano empresarial, nós chamamos de sinistralidade. É o que determina se aquele contrato é saudável ou não. Então, o reajuste etário finaliza com 59 e depois, anualmente, nós não temos nenhum reajuste etário, mas nós teremos do contrato. Pessoa física é o índice da ANS. E quando é um plano pessoa jurídica, nós teremos com base na sinistralidade no decorrer do contrato. Como que faz para a gente escolher o plano ideal para a nossa família, Roberta? Excelente pergunta, Gui. Não só para a família, mas até para a nossa empresa. Nós vamos ter aqui vários empresários nos acompanhando. Tratando do plano familiar, a primeira questão é um plano que nos atende na região que nós moramos. Caso a gente faça um passeio, umas férias em algum local do país, esse plano terá atendimento? Vamos supor que nós tenhamos uma casa de praia e a nossa residência. É ideal que o plano tenha atendimento tanto na região dessa casa de praia quanto na nossa residência. Então não existe um plano ideal para todo mundo. Existe o plano que vai se adequar à realidade daquela família e aí nós temos que levar em consideração esses deslocamentos, porque nós temos planos com atendimento regionalizado e nós temos planos com atendimento em todo o país. Quando nós falamos em empresa, é muito importante a gente entender o perfil dos colaboradores, se esses colaboradores se deslocam pelo país. Então, por exemplo, uma empresa que tem representante comercial que gire por todo o Brasil. É importante que o plano seja nacional, porque um colaborador pode se acidentar até mesmo em um deslocamento. Não, é uma empresa menor, é uma clínica que atende exclusivamente em São Paulo. Então, a gente pode pensar também num plano que tem atendimento apenas em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que entender detalhes mesmo da rotina, tanto da família quanto dos colaboradores, para desenhar ali a melhor opção. Agora, Roberto, uma outra dúvida aqui de uma telespectadora. O valor do plano de saúde, ele pode ser diferente em determinados estados? Sim, quando nós falamos do plano pessoa jurídica, nós temos por conta do custo médico hospitalar. O custo médico hospitalar, por exemplo, no Distrito Federal é muito diferente do custo médico hospitalar em Minas Gerais. Então, importante pergunta, mas a justificativa é justamente esse custo médico hospitalar que muda ali de região para região. Nós temos regiões que têm realmente um custo mais alto. Então, para o contrato ser saudável, existe sim essa diferença de precificação. Mas antes também de assinar um contrato, tem toda uma análise de verificação dos valores e aí ambas as partes concordando, é fechado o negócio, né? Exato. E é muito importante a gente fazer esse acompanhamento também do contrato, para a gente ter uma utilização que de fato vá atender bem as vidas e já pensando nessa questão da saúde do contrato para novas renovações, para a gente não ter ali uma renovação com um valor muito alto. Mas eu acho que vale super a pena, porque é uma segurança que a gente tem também, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. E, gente, plano de saúde bom é aquele que a gente nem vai precisar usar. É igual seguro de carro, a gente paga para não usar.
mas o check-up é essencial. Roberta, para finalizar, responde pra gente, como é a assistência que você presta para o seu público? Além de encontrar o melhor plano para cada caso individual, o nosso acompanhamento, ele é literalmente diário, tanto com as empresas quanto as famílias. Nós sabemos que grande parte da população tem dificuldade mesmo de ter acesso, não por uma rede, por exemplo, falha, é por realmente não saber como pesquisar, não saber onde ter um direcionamento do melhor atendimento, por exemplo. Um paciente, um colaborador de uma empresa, ele está ali desenvolvendo uma questão ortopédica. A gente já direciona para ele ter o devido acompanhamento com a equipe de ortopedia. Então, o nosso trabalho, ele une tanto a questão jurídica com a securitária e a gente tem também profissionais da área da saúde na equipe que fazem todo o acompanhamento sempre de todos os colaboradores das empresas e todas as famílias. Explica pra gente rapidamente, você também é gestora patrimonial, né, de riscos. Exato. O que seria esse riscos, né? É justamente essa parte de seguro, a área securitária, porque é muito importante nós construirmos o nosso patrimônio, só que mais importante do que isso é a gente protegê-lo. Vamos fazer uma analogia com uma obra. A gente começa pelo pilar. Se eu não tenho um pilar bem estabelecido, é como se eu estivesse construindo um castelo de areia. A primeira onda leva. Então é muito importante a gente pensar nessa gestão de riscos para começar a construção do nosso patrimônio com segurança. É verdade. Roberta, ótimas informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço, foi mais do que uma honra. Ao contrário do que muita gente imagina, a saúde do cabelo não depende apenas de vitaminas, shampoos, medicamentos ou procedimentos, mas também do sono. A médica atuante em tricologia, doutora Rafaela Baladi, explica melhor. Vamos entender. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Quando falamos em queda de cabelo, a maioria das pessoas pensam imediatamente em vitaminas, shampoos, medicamentos ou procedimentos, mas existe um fator muito importante que costuma ser deixado de lado, que é o nosso sono. O cabelo possui um ciclo biológico complexo e muito organizado. Existem 3 fases: a fase do crescimento, da transição e a fase da queda. Para que todas essas etapas ocorram de forma adequada, o nosso organismo precisa estar em equilíbrio. Durante o sono, acontecem processos essenciais de reparação celular, produção hormonal e regulação metabólica. Quando dormimos pouco ou temos um sono de baixa qualidade, há um aumento dos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Esse excesso de cortisol pode interferir no ciclo capilar e contribuir para o surgimento do eflúvio telógeno, que é uma das causas mais frequentes de queda de cabelo. Além disso, a privação de sono está associada a maior inflamação no organismo e pior recuperação dos tecidos. Muitas vezes o paciente investe em diversos tratamentos, mas continua com uma rotina de estresse intenso, dorme 4 ou 5 horas por noite, ele não consegue ter resultados satisfatórios. Por isso, quando falamos em saúde capilar, dormir bem deve ser considerado parte do tratamento. Ficamos por aqui, vocês podem me acompanhar nas mídias sociais e até a próxima! Acordar já cansado, sentir falta de energia ao longo do dia e perceber que tarefas simples se tornaram um grande esforço não são sinais que devem ser ignorados. Quem explica é a médica ginecologista, a doutora Mariana Amália. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Como médica integrativa, preciso te alertar sobre o cansaço. Você acorda cansado, passa o dia sem energia e já se pegou pensando, nossa, que preguiça? Hoje eu quero te mostrar 5 sinais de que o seu cansaço pode ter uma causa orgânica e não ser simplesmente preguiça. O primeiro sinal é acordar cansado mesmo após uma noite de sono. Isso não é normal. O segundo é precisar de café o tempo todo para ficar alerta. Seu corpo está pedindo socorro. O terceiro
terceiro é perder a disposição para atividades que antes eram prazerosas. Muito preocupante isso. O quarto é sentir fadiga mental, como perda de memória, dificuldade de concentração, sensação de cérebro lento, algo de errado está acontecendo. E o quinto é sentir que a sua energia acaba no meio da tarde, como se alguém tivesse te desligado da tomada. Isso não pode acontecer. Se você se identificou, pode estar com problemas relacionados a alterações hormonais, distúrbios do sono, deficiências nutricionais e inflamação crônica. Deficiência de ferro, vitamina B12, vitamina D, alterações da tireoide, climatério, menopausa, um corpo intoxicado e inflamado podem estar por trás desse cansaço extremo. Muitas pessoas passam anos convivendo com baixa energia e acabam achando que isso é normal. O cansaço é uma das mensagens do corpo. Não tente mascarar tomando mais cafezinhos ou estimulante. Ignorar esse sinal pode atrasar o diagnóstico de algo que tem tratamento. Hoje nossa conversa termina por aqui. Me acompanhe no Instagram para aprender mais sobre medicina integrativa. Até o próximo encontro. Dor no pescoço, nas costas, fraqueza nos braços e nas pernas podem ser sinais de hérnia de disco cervical e lombar. O médico neurocirurgião Dr. Fernando Vale explica quais são os tratamentos. Olá, Gui, e olá para você que me assiste aqui. Você sabia que dor no pescoço ou na região lombar é extremamente comum, mas quando a dor começa a descer para o braço, para a perna, acompanhada de formigamento, sensação de choque, perda ou dificuldade para caminhar, podemos estar diante de uma hérnia de disco comprimindo uma raiz ou até mesmo a medula. Os discos funcionam como amortecedores entre as vértebras e, com o desgaste, os esforços repetitivos ou uma predisposição genética ou até algum trauma, esse disco pode deslocar e aí comprimir algum nervo. Essa dor pode promover um choque para a região da perna, provocando a famosa ciática, ou para a região do braço, a famosa cervicobraquialgia. A maioria dos pacientes melhoram com medicamentos, fisioterapia, fortalecimento muscular e o controle do peso, adaptação das atividades do dia a dia com o fortalecimento da coluna. A cirurgia só é considerada em casos refratários, em casos em que você não está respondendo à terapia convencional. A cirurgia passa a ser considerada quando existe uma dor incapacitante e persistente associada a uma perda de força, uma compressão da medula, ou uma dificuldade para caminhar, dificuldade de movimentar o pé, alterações também do controle da urina e das fezes. Hoje, diversas cirurgias podem ser realizadas com técnicas microcirúrgicas e minimamente invasivas, como a endoscopia, buscando sempre descomprimir o nervo e preservar o máximo da anatomia da coluna. Em situações específicas, pode ser necessária uma artrodese, que é uma fixação da coluna, ou uma colocação de uma prótese cervical. A mensagem principal é simples: não normalize sintomas neurológicos, como dor, fraqueza, desequilíbrio, dormência ou alteração de urina. Existe uma avaliação e o melhor tratamento não é necessariamente o mais agressivo, e sim o mais indicado para você. Por hoje eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está na tela. Manhã Melhor, os grandes especialistas passam por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!